Vamos entender a predestinação nas profecias? Algumas pessoas têm o costume, o hábito de dizer o seguinte: está na Bíblia, então tem que acontecer. Você já ouviu? Pois é, não é bem assim. Melhor do que dizer desta forma, o correto seria dizer assim, está na Bíblia, então vai se cumprir. Por quê? Quando a gente diz está na Bíblia, então tem que se cumprir, parece que a Bíblia escrita tem um poder de fazer a coisa acontecer. Como se aquilo foi escrito determinando o que vai acontecer na história. E não é assim o movimento. O movimento de uma profecia é o seguinte: Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam, como elas vão acontecer, e por isso Ele nos avisa através da palavra dele. Então está na Bíblia, vai se cumprir. Não é porque está na Bíblia que então tem que se cumprir, como se a Bíblia tivesse um poder de mover a história. Isso não é real. Uma coisa importante que a gente precisa analisar nesse tópico agora é Atos capítulo 13, dos versos 23 a 27, onde diz assim: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Exatamente. Deus teve um carinho muito grande por Israel, que antes de Jesus nascer, ele enviou João primeiro para pregar para o próprio povo de Israel, para preparar o caminho da chegada do Messias. Mas Israel não respeitou João Batista, muito menos respeitou Jesus. Mataram João Batista e também, você sabe o que eles fizeram com Jesus. Bom, agora, Paulo diz, aqui o texto ainda diz assim: a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Jesus veio para salvar os judeus. Mas os judeus, mesmo que eles conheciam a Bíblia, conheciam o texto e tudo mais, não reconheceram Jesus. E quando condenaram Jesus, cumpriram as profecias. Muitas profecias falam acerca da morte de Jesus. Eu quero destacar com vocês aqui a profecia de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 é sequência de Daniel capítulo 8, obviamente. Em Daniel capítulo 8, Deus havia dado uma profecia bem grande de tempo para Daniel relatar. Só que Daniel queria entender a profecia. Então Deus falou assim: Daniel, eu vou te dar então a explicação só do comecinho da profecia, porque ela é muito extensa em anos, mas o comecinho aqui tem a ver com o teu povo. 70 semanas estão separadas para o teu povo. E aí Deus então conta ali para Daniel a profecia das 70 semanas, e ele pega uma das 70 semanas, que era a última das 70 semanas, e fala assim: olha, nessa última semana, nessa semana 1, eu vou fazer uma firme aliança com muitos dentro de Israel. Daniel estava preocupado porque ele estava na Babilônia já há muitos anos, o povo de Deus estava na Babilônia. Daniel orou a Deus falando: Senhor, que vergonha, a gente quebrou tua aliança, e onde é que a gente veio parar? Tem misericórdia de nós, até quando nós vamos ficar aqui? Deus falou: vocês vão sair. Daí Deus mostrou para Daniel que eles iam sair da Babilônia, iam reconstruir Jerusalém, né, até que viria o Messias. E o Messias ia ter um carinho especial por Israel e fazer uma aliança com muitos em Israel. Só que, infelizmente, no final das 70 semanas, a gente vê ali a rejeição do povo de Israel para com a aliança de Deus. A gente tem o final da profecia das 70 semanas no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Estevão estava agora ali no julgamento dele, proferindo as cláusulas da aliança, falando sobre Abraão, Isaque e Jacó, e antes dele terminar o discurso dele, ele é morto por apedrejamento. Deus estava, através do discurso de Estevão,
recapitulando a aliança para quebrar o contrato que ele tinha com Israel. A partir daquele momento, do apedrejamento de Estevão, Deus não tinha mais contrato com a nação de Israel. Deus não tinha mais ligação exclusiva com a nação de Israel. A gente vê Jesus se dedicando muito ao povo de Israel desde o batismo dele até o início ali das atividades apostólicas. Tanto é que a gente vê Jesus falar em Mateus capítulo 10, versos 5 e 6 o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei na casa de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus falou para os discípulos: procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, durante muito tempo, o próprio Jesus cuidou do povo de Israel, e os apóstolos também cuidaram do povo de Israel, até que aconteceu a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, e acabou o tempo do povo de Israel. O que são as 70 semanas de Daniel 9? 70 vezes 7. Pedro uma vez perguntou para Jesus: até quanto que eu devo perdoar meu irmão? Jesus falou 70 vezes 7. O que é o 70 vezes 7? É perdoar bastante, relevar bastante, ter paciência, longanimidade. Só que chega uma hora que uma atitude tem que ser tomada. E foi o que Jesus fez. Jesus tomou uma atitude. Sabe por quê? Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Então Deus definitivamente acabou com o contrato dele com o povo de Israel como uma nação exclusiva. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 14 até o 16, do 5, versículo 9, capítulo 5, 9, nós lemos assim: tanto é assim, irmãos, que vós tornastes imitadores da igreja de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu tempo, e bastante tempo, para a nação de Israel, mas eles foram rebeldes e não quiseram firmar uma firme aliança com Cristo como uma nação. Agora veja, o caso deles se definiu. Não são mais a nação exclusiva de Deus. Mesma coisa acontece conosco. Deus nos avisa, fala, nos chama, dá tempo, tem misericórdia, 70 vezes 7. Paciência, longanimidade, mas chega uma hora que Deus define a situação dele para conosco. Que você possa levar a sério o tempo que Deus está te dando, porque uma hora esse tempo vai acabar. E que você venha realmente estar hoje tendo uma firme aliança com esse Deus que tanto te chama, tanto te convida e tanto quer ter você no reino dos céus.